Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Ayrton, você é um cara experiente e inclusive sei que passa conselhos para os jogadores mais jovens. Mas como é que fica a cabeça do atleta de futebol profissional vivendo esta situação, esta incógnita sobre o Campeonato Paulista? Tudo bem. Realmente não é fácil para a gente, mas a gente sabe que a gente vem vivendo um momento muito difícil, a nossa sociedade está passando por isso. E a gente procura trabalhar normalmente, focado em que vai ter o jogo, porque a qualquer momento pode mudar a decisão, e se essa decisão vier, a gente tem que estar sempre preparado. A gente procura passar isso também para os mais jovens, porque a qualquer momento, como eu falei, pode voltar o Campeonato Paulista e a gente tem que estar preparado, porque a cobrança vem. A gente percebeu também, Ayrton, que o Guarani, desde o início do campeonato até agora, não conseguiu manter o mesmo padrão de uma partida para outra. Isso é normal? Se for normal, em quanto tempo você acha que o Guarani estará dentro do ideal, na sua opinião? Acredito que a gente, o primeiro jogo ali contra o Ituano, a gente foi bem abaixo, claro, por inúmeras situações. A gente vinha trabalhando bem, mas era pouco tempo de trabalho. A gente acabou logo no início do jogo sofrendo 2 gols ali, que é muito difícil disso acontecer novamente, e desestabilizou um pouco naquele jogo. Já no segundo jogo a gente já houve uma melhora, já veio o resultado, o que é muito difícil você sair de um primeiro jogo como foi, numa estreia dentro de casa, num resultado negativo, e logo em seguida já mudar a chave e poder conseguir a vitória. Foi algo que realmente a gente trabalhou bastante para que isso acontecesse, porque não é fácil. E acredito que a gente vem num processo de evolução, sim. O último jogo é prova disso. Claro que o resultado foi frustrante, deixou a gente muito triste, porque o tanto que a gente trabalhou bem durante a semana e também durante o jogo, as inúmeras oportunidades que a gente teve ali, e acabou o jogo no empate, para a gente foi muito frustrante. E, como eu falei, a gente vem num processo de evolução. O ideal, a gente não tem como a gente falar uma data, porque a gente vem trabalhando bastante e evoluindo a cada dia. Então, o que a gente pode falar aqui, que a gente vai trabalhar muito para que os resultados venham também, não só, como é que eu vou dizer, não só o jogo bonito, o jogo posse de bola, mas que as coisas possam fluir também com resultados. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Ayrton, em relação a essa questão do Paulistão, né, você já até comentou sobre a paralisação, não sabe o que vai acontecer, onde e quando vai jogar. Você acha que talvez seria a hora dos clubes e da federação pararem mesmo esses 15 dias, tentarem respeitar essa decisão do governo, do Ministério Público? A gente vê o colapso que está vivendo todo o sistema de saúde, mas a federação e os clubes querem a todo custo o campeonato, né? Seja em outro estado, seja judicializando a questão. Você acha que precisa ser esse extremo mesmo? Ou então seria a hora mesmo de parar e voltar quando a situação tivesse pelo menos um pouquinho mais controlada? Na minha opinião, acredito que a gente deveria continuar com o campeonato, pelo menos o campeonato estadual, né? Claro que essa situação foge da nossa alçada, né? Dos atletas, mas a gente é testado a todo momento, a gente faz os testes aí antes dos jogos, então a gente acaba tendo contato só com quem também teve os testes feitos. Então acredito que o futebol foge um pouco da nossa sociedade, que claro que a gente não é imune a essa doença, mas a gente faz os testes a cada 3 dias praticamente. Então acredito eu que não teria problema dessa competição continuar, e até atrapalha um pouco essa parada, essa indecisão. A gente fica até meio inseguro de certa forma, né? E aqui faço um apelo para que continue, né? Para que não pare o Campeonato Paulista, porque realmente é difícil, e como eu falei, a gente é testado a todo momento. Acredito que não teria nenhum problema a continuação. E agora, para tentar falar um pouquinho de bola também, queria que você falasse um pouquinho da defesa, né? Principalmente da sua dupla ali com o Romércio.
O primeiro jogo, o Guarani acabou tendo um rendimento muito ruim, né, tomando 3 gols, mas depois nas 3 partidas seguintes, em pelo menos 2 delas, o time não sofreu gols. Queria que você falasse um pouquinho desse entrosamento com o Romércio, desses bons números. No último jogo contra o São Bento vocês não sofreram nada. Quanto que você tem visto de evolução ali no setor? A gente procura evoluir não só o setor defensivo, né, mas também o time como um todo. Mas eu com o Romércio ali, com a linha de trás ali, a gente procura conversar bastante. Como você mesmo falou, aquele primeiro jogo foi algo atípico, um 3-0 ali, os gols da maneira que saiu. E logo em seguida, contra o Botafogo, já houve uma melhora e a gente vem em evolução e vem treinando para isso. Claro que com o passar dos jogos o entrosamento vai melhorando cada vez mais. Ele é uma pessoa que ouve bastante, eu também sou um cara que tô aqui para aprender, aprendo com ele, aprendo com os outros meninos também, aprendo com o Thales, que é um jogador experiente já. Então a gente está em processo de evolução e vamos trabalhar bastante para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Marco Guarizo, Rádio CBN. Ayrton, em cima da pergunta feita sobre o desempenho da defesa, né? Aquele primeiro jogo para você contra o Ituano, ele foi um acidente pelas circunstâncias? Você vê a defesa do Guarani, não só a dupla com o Romércio, como você já foi perguntado, mas todo o sistema defensivo bastante organizado nesses últimos jogos. Afinal de contas, o Guarani, quando tomou gols, tomou um só, né? Que foi o caso do Bragantino, por exemplo. Realmente, como eu falei anteriormente aqui, foi um jogo atípico ali, onde os gols saíram de maneiras até estranhas e depois houve uma grande evolução, não só da parte defensiva, mas o time como um todo, né? Que quando não sofre gols não é só a linha de 4 ali, e sim o time todo. Então, como eu falei, a gente vai continuar trabalhando bastante, focado para que não só a gente não sofra gols, como também a gente consiga sair os gols lá na frente para que a gente consiga os resultados. Ayrton, independentemente de quando os jogos voltarem, já foi disputado 1/3 da primeira fase desse Campeonato Paulista e pelo saldo de gols nesse momento o Guarani ainda tem a campanha melhor que o Santos e estaria classificado para as semifinais, né, com o Mirassol na frente. Quem que você vê como principal adversário do Guarani na luta pela classificação? O próprio Mirassol, também um time do interior, ou o Santos, que está dividido aí com a Libertadores e tem problemas com o elenco também para contratar? Acredito que o adversário a gente não pode escolher porque a gente não joga contra ele, então a gente tem que fazer a nossa parte, procurar somar o máximo de pontos possíveis. Aqui dentro do clube a gente não fala em outra coisa a não ser a classificação. E que para isso possa acontecer, a gente tem que começar a vencer o mais rápido possível aí para que a gente possa somar os pontos e conseguir essa classificação, que é o que a gente mais quer aqui dentro do clube. Regis Melo, Globoesporte.com. Ayrton, só voltando um pouquinho nessa questão da paralisação, uma das saídas que a federação busca é levar os jogos para outros estados, né? E eu queria saber de vocês, do elenco, como que está o pensamento em cima disso, porque geraria um desgaste aí de tempo de deslocamento, de viagens, tirando a questão de exposição nos aeroportos, menos tempo para treinar, enfim. Como que vocês veem essa alternativa buscada pela federação, claro, além da judicialização dessa questão junto ao governo do estado, né? Acredito que a Federação Paulista está tentando a todo custo aí voltar o Campeonato Paulista o mais rápido possível. E aqui a gente dentro do clube a gente está se preparando para que haja o jogo. Se acontecer aqui no estado de São Paulo ou tiver que sair do estado, a gente vai estar preparado. A nossa conversa é essa, para que a gente se mantenha focado, que a qualquer momento pode ter o jogo, então a gente tem que estar preparado. Thaís Helena, canal Esportes Online. Bom dia, Ayrton. Gostaria que você falasse sobre como tem sido a conversa, né, do treinador Alan Al com todo o elenco sobre todo esse momento, como será o trabalho de vocês, treinamentos, né, todas essas indefinições, e como vocês estão trabalhando também para manter o foco, né, a cabeça
no Campeonato Paulista para poder manter um bom desempenho e conseguir a classificação para a próxima fase. Tudo bem. Sobre isso, a gente vem se mantendo muito focado, não diminuímos em nada o nosso treinamento, a gente se cuida muito aqui dentro do clube, desde o início da competição a gente vem mantendo os mesmos cuidados, então para a gente não muda muita coisa, a nossa cabeça a gente procura ficar focado, porque a qualquer momento pode ter a volta. E como eu falei, a gente tem que estar bem preparado, porque a cobrança vai vir. Ninguém quer saber se houve a paralisação ou não. A gente é cobrado por resultado e a gente vai trabalhar para isso, para que as coisas aconteçam aí da melhor maneira possível. Ayrton, ontem, dia 16 de março de 2021, foi lembrado, né, o derby sem torcida entre Ponte Preta e Guarani. Gostaria que você falasse sobre esse momento, né, esse impacto da pandemia no esporte nesse 1 ano, já completados agora em março, né? E também se vocês temem uma paralisação maior, como foi no ano passado, de praticamente 4 meses. Sobre essa paralisação, acredito que foi na mesma época, né? No ano passado a gente ficou, acho que quase 4 meses aí, ou 4 meses sem jogar. Foi uma situação muito difícil, a gente não é acostumado a isso. E a gente teme sim, porque é o nosso trabalho e a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem todas as precauções aí possíveis, a gente sempre é testado, então não teria por que parar por muito tempo. Lógico que a gente entende a situação da sociedade, mas como eu falei, a gente é testado a todo momento, então acredito que o futebol não teria problema em continuar.